O Ministério da Saúde mostra que a lei seca pegou, mas apenas nos primeiros meses de vigência. Depois de novembro do ano passado, o número de motoristas que admitiam beber antes de dirigir voltou a subir. Na reportagem especial de hoje, 2 bons exemplos mostram que é possível, sim, combater e vencer a mistura assassina de álcool e volante. Uma cena típica de guerra, corpos no chão, 6 de outubro de 2007. Um desastre que marcou um dos cartões postais da capital do país. Luiz Cláudio dirigiu o carro que foi atingido por um outro veículo em alta velocidade. As 3 ocupantes do banco de trás morreram na hora, entre elas a mulher de Luiz Cláudio. Eu gritava para que ela fosse forte, para que ela resistisse, porque eu precisava dela, eu precisava da minha mulher, eu precisava da mãe dos meus filhos ao meu lado. Se não fossem os 3 filhos, eu não sei o que seria de mim. Esta lacuna na família de Luiz Cláudio foi provocada por um motorista que fazia um racha no meio de uma ponte em pleno sábado à tarde. Estava alcoolizado. No carro dele foram encontradas, horas depois do acidente, garrafas de uísque e vestígios de drogas. Paulo César Timpone, de 49 anos, professor de educação física, nem prestou socorro às vítimas e fugiu. Foi preso 3 dias depois. Timpone continua preso e aguarda julgamento. Foi preciso milhares de mortes no trânsito e uma tragédia como essa, aqui na ponte Juscelino Kubitschek, bem perto do poder, para que as autoridades finalmente se mobilizassem e aprovassem a lei seca em junho do ano passado. É uma etapa fundamental nesse processo de recuperação da gente. Ter esse senso, a sensação de que a justiça será feita. A lei que chegou para reduzir as 40 mil mortes no trânsito todos os anos atingiu em cheio os hábitos dos brasileiros. Pelo menos logo depois da implementação da lei. Dirigir depois de beber se tornou crime. A lei permite apenas 0,2 miligramas por litro de sangue no corpo do motorista. Dependendo da pessoa, isso pode ser menos de uma lata de cerveja. A fiscalização mostrou uma realidade preocupante. Desde a criação da lei seca até a última quarta-feira de cinzas, a Polícia Rodoviária Federal já multou nas estradas mais de 7.800 motoristas alcoolizados e prendeu 5.000 pessoas por dirigirem bêbadas. As pessoas começam a ter medo de beber e dirigir. Então esse é um primeiro passo para um processo que é razoavelmente longo de aprendizado. Ao contrário de outras grandes cidades, onde houve uma diminuição da fiscalização, na capital federal, as autoridades policiais continuam rígidas. Aqui em Brasília, as blitz do Detran acontecem regularmente nas noites de quinta a domingo. Nos 9 meses de lei seca, foram autuados 2.800 motoristas que dirigiram depois de beber. E os 3 primeiros meses de 2009 já preocupam por causa dos números. São 1.013 casos flagrados de direção combinada com álcool. Eu não bebi nada. Não, eu tomei uma cerveja. Uma? 2. 3. 2. E mesmo com toda a fiscalização, os flagrantes continuam. Esse jovem tentou se esconder, mas o bafômetro foi claro. 0,97 de álcool. Só nesta blitz que acompanhamos na madrugada de Brasília, o Detran multou 12 motoristas embriagados. 5 foram encaminhados à delegacia. Nós estamos tendo uma média de menos 6 mortes por mês no Distrito Federal. Ninguém está proibido de se divertir, de beber, mas na hora de beber tem que dissociar do ato de dirigir. A lei seca do Brasil é uma das mais rigorosas do mundo, mas pesquisa do Ministério da Saúde mostra que de dezembro de 2008 para cá, os motoristas voltaram a dirigir depois de beber. O índice retornou ao que era antes da lei seca. Juristas alertam que ela tem que ser modificada. Ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Portanto, não é obrigado a soprar o bafômetro ou fazer exame de sangue. Em pouco tempo, os infratores podem se beneficiar da lei para escapar da justiça. Nós só estamos punindo aqueles réus que se submetem voluntariamente à perícia médica ou ao teste do bafômetro. E nós não estamos conseguindo punir, esse é o detalhe mais importante, aqueles motoristas esclarecidos, aqueles motoristas embriagados e que não se submetem à perícia. Mas nem todas as estatísticas são boas.
No primeiro carnaval da lei seca, houve um aumento no número de acidentes nas rodovias federais em comparação ao ano anterior. Foram 2.800 ocorrências contra 2.300 no ano passado. A Polícia Rodoviária Federal não acredita na perda do impacto da lei e tem uma explicação para os números. Durante o carnaval, nós tivemos mais veículos em circulação no país do que no carnaval do ano passado. No Brasil, estamos tentando aprender com a nova lei. E nos países desenvolvidos, como funciona? A repórter Catarina Hong mostra como o Japão trata os motoristas que bebem. Quem mistura bebida e volante no Japão corre o risco de perder muito dinheiro ou a liberdade. Motorista embriagado deve pagar multa de 1 milhão de ienes, ou cerca de 20 mil reais. Tem ainda a carteira suspensa e pode pegar 5 anos de cadeia. O limite de álcool no Japão é similar ao do Brasil, 0,25 miligramas por litro de sangue. O motorista que consumiu bebida alcoólica, mas não chegou ao estágio de embriaguez, leva multa equivalente a 10 mil reais e está sujeito a 3 anos de prisão. As punições previstas pelo Código de Trânsito japonês nem sempre foram assim, tão severas. Tragédias nas estradas fizeram com que o governo tornasse as leis muito mais rigorosas. Os resultados foram rápidos e drásticos. O número de acidentes de trânsito teve queda pelo 8º ano seguido. Os acidentes com mortes causados por motoristas alcoolizados já são 1/3 do que eram 10 anos atrás. Uma das principais mudanças na lei é que ela prevê punições não só para o motorista embriagado, mas também para os que estão em volta dele. Bares e restaurantes que forneceram a bebida e os passageiros que estiverem no mesmo veículo levam multa. Todos são responsabilizados. No futuro, até os automóveis vão assumir uma parcela dessa obrigação. Uma montadora japonesa criou um carro que detecta sinais de embriaguez. O veículo tem 4 sensores de odor que são capazes de captar até uma mínima quantidade de álcool exalada pelo motorista. O motorista que não tiver consumido bebida alcoólica pode dirigir esse carro normalmente, manusear o câmbio sem problemas. Para demonstrar como funciona o sistema, eu não vou beber, mas ele aqui vai passar um pouquinho de álcool na minha mão com algodão, como se eu tivesse bebido um copo de vinho. O algodão já está seco e tem quase nada de álcool. Na hora, o câmbio trava e o sistema de voz avisa que o motorista não deve dirigir. The sensor has detected alcohol from your palm. O carro anti-bêbado tem também um dispositivo que identifica o grau de alerta. Pela câmera instalada no painel, o sistema sabe se o motorista está com sono, fechando os olhos e dá outro aviso. Please stop your car in a safe place. Estacione o carro. Recomendamos que você descanse, diz o computador. That you take a rest. O engenheiro responsável explica que os principais consumidores dessa tecnologia deverão ser empresas de transporte e que a montadora ainda não tem data para lançar o carro, mas sabe que será primeiro no Japão. Aqui a sociedade está cada vez mais consciente sobre o perigo de dirigir embriagado. E enquanto o automóvel não chega ao mercado, ele mesmo recomenda: se beber, não dirija. Na reportagem de amanhã, a relação entre mulheres, álcool e direção. Uma pesquisa revela que elas estão bebendo mais. Nos bares, as mulheres que admitem beber e dirigir. O relato de ex-dependentes de álcool que colocaram a vida em risco ao guiar embriagados.